Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que está ligado aqui na TV Jornal. Muito obrigado a você também que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, opinião, debate aqui na TV Jornal, no programa Segunda Esportiva. E a Inter, classificada, já conhece o seu adversário e hoje temos um convidado para lá de especial. Então vamos abrir o programa, daqui a pouco eu chamo a enquete, mas vamos já abrir o programa porque não é toda hora que nós recebemos o técnico da Internacional, o centenário técnico da Internacional, o João Valim. Professor, muito obrigado pela visita, seja bem-vindo ao nosso programa e agora espero um pouco mais calmo, né? Eu que agradeço, né, primeiramente, o convite, boa noite a todos. Agora mais tranquilo, né, porque conseguimos uma classificação, uma rodada de antecedência, deu para administrar algumas coisas em termos de cartões, poupar algum atleta que precisa para agora entrar mais fortalecido para essa segunda fase. Não vai engrossar essa estatística aí dos treinadores que estão passando mal à beira do gramado, né, professor? Não, se Deus quiser, não. Tem que se cuidar, né? Que não é fácil, a pressão é grande, a gente sabe disso e acho que é por isso que tem que se cuidar. É outro que joga com o time também, né? A gente joga junto, né? Tá ali dentro e o calor do jogo, tudo acaba fazendo com que a gente tenha aquela adrenalina que é forte. Aliás, em Taubaté estava quente, nós estávamos falando fora do ar, né? Estava um calor danado, né? Muito quente, 3 horas da tarde, você respirava, o ar entrava quente. E os atletas, na hora do intervalo, correram para o vestiário, a primeira coisa que foram procurar foram água, gelo, tudo para refrescar, porque realmente lá dentro estava muito quente. Mas é isso aí. Vamos falar então da classificação da Inter. O próximo adversário é Santista e teremos 2 jogos, né? O primeiro nesta quinta-feira, 9h30 da noite aqui no Limeirão. Vamos aos destaques dele. Edmar Ferreira, meu caro amigo, boa noite. Oi, boa noite, doutor Roberto, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva, boa noite, João Mourinho, grande João Valim, centenário João Valim. Doutor, eu fiz uma análise assim, em termos de números, né, entre Internacional e Português Santista. Bom, primeiro... Mas já? Mas assim, rapidinho, como destaque inicial. Ele já está te olhando. Não tem tabu. O tabu, o João Valim quebrou aqui no Limeirão, perdendo para Santista, né? Porque nunca Santista tinha vencido a Inter no Major Levi, né? Eram 10 jogos com 6 vitórias e 4 empates, a Santista veio aqui e ganhou. Agora, analisando friamente, doutor, eu fiz todos os jogos da Internacional. O Valim está aqui, ele pode discordar ou concordar. O time mais técnico é o que a Inter vai pegar. A Santista tem o time mais técnico do Campeonato Paulista da Série A2. Time que toca a bola, não tem pressa, sabe jogar, um time que assusta. Então eu acho que a Inter terá muito trabalho com a Portuguesa e Santista. O ideal era uma vitória aqui em casa por 2 gols de diferença para ir tranquilo para o Eurico Mursa. O último jogo que a Inter fez no estádio da Santista venceu por 1-0. João Valim era o técnico, gol do Tom, e foi uma grande pressão naquela partida, uma quarta-feira à noite. E a Inter saiu de lá com a vitória. Doutor, Inter e Santista perderam 4 partidas no campeonato. 2 em casa, 2 fora. Eles são iguais nesse aspecto. Só que a Santista tem 3 vitórias a mais do que a Inter. A Inter empatou mais do que a Santista. E a Santista venceu mais do que a Inter. Só em 3 jogos, a Santista não marcou gols. Só em 3 partidas. Então, de 15, 12 partidas, a Santista fez pelo menos um gol. As 2 derrotas da Santista em casa. Por o Água Santa, como sempre, né? O Água Santa ganhando de todo mundo, né? 2-1. E para o São Bernardo. Quer dizer, a última impressão é a que fica. O último jogo da Santista em casa, ela perdeu para o São Bernardo pelo placar de 1-0. A Inter, jogando lá no Eurico Mursa, 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Quer dizer, há um equilíbrio dos confrontos da Inter em Santos. Só que existem 2 goleadas que não saem da cabeça do torcedor. E as 2 uma só, o senhor estava ao meu lado. A estreia de Giuseppe Pallavitini no comando da Inter. O Muricy Ramalho era o técnico da Portuguesa Santista. 6-0 para a Briosa. E teve aquele 5-0 em 2007, que a Inter não fez uma boa temporada, tanto que o Independente foi o campeão da Copa Energia, o a Inter jogando no mesmo grupo da equipe galista. Enfim, são alguns números de Inter e Santista. E, doutor, eu falo sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras que joga amanhã contra o São Lourenço pela Libertadores. O Palmeiras fora de casa, nos últimos 7 jogos, viu, Roberto? Você que é o especialista no Verdão, o Palmeiras ganhou 6. Só perdeu um jogo fora de casa pela Libertadores, que foi justamente para o Boca Juniors, que é o time que acabou eliminando o Palmeiras na Libertadores naquela ocasião. Sobre o São Lourenço, eu fiquei até impressionado com o número de empates da equipe do Papa Francisco. Está em 21º lugar no Campeonato Argentino, pode cair
está na zona do rebaixamento, ali lutando para não cair, somou 22 pontos no campeonato argentino, só 3 vitórias, 13 empates e 8 derrotas. É um time que na Libertadores é o segundo colocado no grupo do Palmeiras, tem 4 pontos, mas que no campeonato argentino não está bem. E agora há pouco faleceu o vô do Gustavo Scarpa, aquele senhorzinho que sempre ajudou o Scarpa na carreira, era um torcedor do Palmeiras fanático. Então Gustavo Scarpa está retornando da Argentina para participar do velório do seu avô. Então, além de não ter o Ricardo Goulart, Palmeiras perde o bom Gustavo Scarpa, que não foi bem no clássico contra o São Paulo. Eu acho que dos que estavam em campo, foi o pior em campo o Gustavo Scarpa, e tinha sido o melhor contra o Novo Horizontino, foi o pior contra o São Paulo, mas agora ele perde o avô. É uma tristeza muito grande no elenco do Palmeiras, que amanhã deve fazer um grande jogo e vencer o São Lourenço. Perfeito, Edmar. Muito obrigado. Olha, por falar em perda, nós perdemos a semana passada um personagem muito carismático, teve a oportunidade de estar aqui na Segunda Esportiva, o jornalista Rafael Renzel, e jogando bola ali com os amigos e tal, acabou nos deixando. Ele foi um dos sobreviventes daquele desastre da Chapecoense. E nós separamos algumas lembranças do Rafael aqui no nosso programa. O nosso Fernando Carvalho, nosso editor aqui do programa, separou algumas coisas para a gente relembrar um pouquinho da participação do Rafael aqui no nosso programa. Vamos à saudação a ele. O Rafael Renzel, nosso convidado de hoje, jornalista, nosso companheiro, está aqui no programa. Eu, primeiramente, agradeço a todos vocês pelo convite, pelo carinho. Eu rodo o Brasil para fazer futebol, enfim, e tenho recebido um carinho muito grande dos colegas, né? Nós éramos em 21 jornalistas, técnicos, repórteres, narradores, e infelizmente apenas eu fiquei, né? Então eu sempre falo que quando eu falo aqui entre os colegas, minimamente assim, dentro da minha humildade, eu represento também nossa classe, né? Que infelizmente apenas eu fiquei. E dizer que é um prazer estar aqui em Limeira. Faço questão de estar aqui, eu gosto muito desse tipo de programa, né? Eu também tenho programas que eu faço lá em Santa Catarina, que eu narro os jogos. Então é um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês. E é um formato bacana, né? De discussão. Já notei aqui que tem suas peculiaridades, né? Mas isso que é a representatividade do torcedor do futebol, né? O torcedor é assim. Então, estou muito feliz de estar aqui, né? Vim para a palestra amanhã em Rio Claro, como tu apresentaste agora. Vai ter o livro lá também para a gente autografar, mas não podia deixar de aceitar o convite para estar entre amigos e falando daquilo que é uma das minhas preferências, que é o futebol também. Seguimos, a vida segue. Eu me lembro que o Roberto Martins ficou bastante emocionado com a participação do Rafael Renzel aqui no nosso programa. Por falar em Roberto Martins, falando em Palmeiras, vamos falar de VAR, que é a pergunta de hoje. Você está aprovando a utilização do VAR no Campeonato Paulista, sim ou não? Tivemos uma polêmica nesse final de semana do jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Não é o VAR em si. O VAR acho que é uma coisa que veio para ficar, não vai, né? Mas como tem sido utilizado o VAR. Você está aprovando a utilização do VAR, sim ou não? 3404-5650, 5655-5659. Participe, então, da enquete aqui do nosso programa. Você está aprovando, sim ou não? Participe. E, Roberto, está aí o Rafael Renzel e está também a utilização do VAR para você comentar. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite ao nosso convidado João Valim, aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Beto, de jeito nenhum eu aprovo. Eu não sei a hora de comemorar o gol. Você está comemorando o gol no videotape, né? Porque você não pode sair o gol, você não pode comemorar. Tem que esperar lá a pecinha que fica atrás da TV lá, falar se foi gol ou não, para depois você comemorar. Então, um negócio assim. Eu acho que o VAR tem que existir, sim, para lances duvidosos. Agora, marcou um pênalti, espera para ver. Fez o gol, espera para ver. Peraí, não está acabando com o futebol. Infelizmente, né? A gente não sabe mais a hora de torcer, a hora de vibrar, a hora que sai um gol. Você vai vibrar a hora que o árbitro, depois de 5 minutos, aprovo o VAR, porque ele pode tirar uma série de erros aí do ser humano, mas da forma que está sendo aplicada, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Tem gols lícitos, gols que não tem problema nenhum. Tem que esperar. Não concordo, né? O pênalti do Palmeiras,
no jogo, eu acho que o árbitro agiu corretamente. Eu acho que teve um empurrão. No VAR eu não vi. Eu não vi o VAR. Parece que tem outras câmeras que dizem que não. Mas eu acho que ali ele foi perfeito dentro de campo. Depois lá, a pecinha de trás lá da televisão disse que não. Né? Sabe por quê? Eu ouvi muitos comentários a respeito do VAR, né, domingo pela manhã. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com a questão da intensidade, Roberto. Porque quem está vendo na televisão também não tem essa noção de intensidade. Por exemplo, empurrou a ponto de deslocar o jogador ou foi um empurrão normal? Isso conta também. Exatamente. Né? E o árbitro estava muito bem colocado. O árbitro estava em cima do lance, né? Eu, assim, no primeiro momento, eu daria o penal também. Agora, não vou discutir o VAR porque eu não vi. Tá bom. Com relação, só complementando aí o Palmeiras amanhã às 21h30 pela Libertadores. É 19? É o primeiro jogo, 19h15. O Palmeiras está com sérios problemas. O Ricardo Goulart, o Gustavo Gomes vai passar por um teste, o zagueiro, e o Scarpa que tá retornando por causa do falecimento de seu avô. O São Paulo, depois de anunciar o Tietê, que é a pedido do Cuca, hoje foi oferecido o Otero para o São Paulo Futebol Clube, o valor de 13 milhões. O São Paulo está apenas esperando o aval do Cuca. Eu gosto desse jogador, acho um bom jogador. Mas 13 milhões eu acho um valor um pouco alto. O São Paulo que desembolsou só da multa do Pato 100 milhões. Então também eu acho que armaram uma Marapuca para o São Paulo e o São Paulo caiu direitinho. O Palmeiras tinha feito uma oferta razoável para o Pato e depois foi aquecida, né, pelo Santos, que começou a sapear essa contratação também, e o São Paulo foi lá, acabou cobrindo tudo e pelos números, ele quase que gastou o dobro do que ele ia ganhar no Palmeiras. Então, acho que armaram uma Marapuca certinha para o São Paulo. Você acha que o São Paulo não estaria precisando assim, de um fato novo, precisa dar satisfação, positivo para a torcida? Precisa dar satisfação para a torcida, exatamente. Precisa dar satisfação. São Paulo que vem crescendo com a garotada, hein? Depois que o Mancini pegou, deu uma ajustada, acertou uma molecada lá, o Palmeiras terá um jogo muito difícil no domingo. Dificílimo, talvez muito mais difícil do que Corinthians e Santos. Muito difícil o jogo do Palmeiras contra o São Paulo, porque o São Paulo deu uma ressuscitada, né? Porque estava bastante mal. E eu falando em Santos, o Santos tem interesse naquele menino, no garoto, no Morato do Ituano. E Gustavo Henrique e o Moisés tomaram 4 partidas de suspensão. O julgamento do STJ aí acabou dando 4 partidas para o Moisés, e o Gustavo Henrique, zagueiro do Santos, estão fora do Campeonato Paulista. Perfeito, muito bem, muito bem. Você está concordando com o VAR, sim ou não? Participe da enquete do programa de hoje. Daqui a pouco perguntas aqui para o nosso convidado, o treinador João Valim, treinador da Internacional. Meu caro Denis Suidedos, boa noite, Denis. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem. Boa noite para quem está em casa, para o nosso convidado João Valim, para o pessoal da técnica, enfim, para todos uma excelente noite. Doutor, eu estou achando que o São Paulo está crescendo na hora boa do campeonato. Eu vi o jogo do São Paulo contra o Palmeiras e é claro que o Palmeiras é o favorito. E esse excesso de favoritismo do Palmeiras tem atrapalhado o Palmeiras, porque o gol não sai, o torcedor começa a cobrar, os próprios jogadores se cobram, porque a impressão que nós tínhamos, de uma forma geral, é que o Palmeiras ia atropelar o São Paulo. Até porque o São Paulo vinha em frangalhos há muito tempo, né? E eu tinha dito isso na coluna do Estoque, já desde o início do ano, que o São Paulo precisava afastar o Diego Souza, o Nenê, e dar oportunidade para os jovens jogadores que ganharam tudo na base do São Paulo, né? A Libertadores da categoria, Campeonato Brasileiro, a Copinha. E foi exatamente o que o técnico Mancini fez, e o São Paulo triangulando ofensivamente, muito rápido no contra-ataque. É um outro São Paulo, viu? É um outro São Paulo. O Palmeiras vai ter dificuldade, pode até passar no Allianz, mas se o São Paulo souber utilizar o tempo a seu favor, 15, 20 minutos do primeiro tempo, e o gol não sair para o Palmeiras, pode dificultar. Então, acho que o São Paulo
cresce no momento certo da competição e pelas contratações que tem feito, vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida disso. Doutor, um outro destaque, o Valim depois pode até falar sobre isso. Eu não consegui falar com o presidente Celso Potec sobre esse assunto, mas eu fui informado que o volante Bruno não joga mais com a camisa da Inter. Pelo menos até hoje, a informação. Claro que a informação muda muito, né? Mas a informação que eu tenho hoje é que o Bruno não joga mais com a camisa da Inter. É um jogador promissor, tem clubes grandes atrás do Bruno, e o que acontece? Com o assédio que o Bruno sofreu, a Inter propôs um novo contrato ao Bruno. Bruno, vamos renovar o contrato, você joga a Copa São Paulo, a Copa Paulista, né, se a gente for disputar, e se aparecer um clube, a gente negocia. O jogador ficou contente com a proposta de renovação de contrato, valorização no trabalho e continuar na Inter. E a informação que eu tenho é que o empresário do Bruno barrou. Não quer que o Bruno renove com a Internacional. Então, a informação que eu tenho é que ele não joga mais com a camisa da Inter até que esse imbróglio do contrato seja definido, né? Então, depois o Valim pode falar um pouco mais ou não. Segundo eu apurei, o empresário do Bruno é o Lê, que empresaria outros jogadores, mas há essa informação, há esse imbróglio, então o Bruno não joga mais com a camisa da Inter hoje. Amanhã, se houver um contato, um negócio, pode ser que sim. E um outro jogador, o Ramalho, né, que tem despertado interesse de muitos clubes, inclusive do Independente. O Independente entrou em contato com a Inter para contratar um pacotão de reforços para disputar a segundona, mas o Ramalho interessa outros clubes, como até o Rio Branco de Americana. A informação é que ele já estaria certo com o Rio Branco de Americana. Porém, o Celso Potec me disse que vai depender da Inter disputar ou não a Copa Paulista. Se disputar a Copa Paulista, é bem provável que o Ramalho continue. Se não disputar a Copa Paulista, aí ele pode ser negociado. Ainda não existe essa definição? Não. Não. Eu falei com o Celso, Celso, vai até quando o seu mandato de presidente da Inter? Ele falou, maio de 2019. Aí eu brinquei, falei, acabou de assumir, né? Aí ele falou em tom de brincadeira, tal, que a torcida está cobrando muito, eu senti que ele está um pouco chateado com a torcida, né? E disse que vai ponderar depois do campeonato para ver o que vai fazer. E ele também me disse, até coloquei na coluna 2 Toques, que embora tinha muitas informações de que tinha vários jogadores contratados, a Inter não vai contratar ninguém, e também o Valim pode confirmar também daqui a pouco essa informação. Então, esses são os detalhes. Doutor, sobre o Independente, o Galo disputa, a partir de domingo, o Campeonato Paulista Sub-23. E eu fiquei muito preocupado na última sexta-feira, no nosso programa de esportes da Educadora, com o comando do César Roberto, porque o regulamento da Federação Paulista é muito claro. Ele diz o seguinte, que os clubes têm até o dia 28 para inscrever jogadores, para que os jogadores possam aparecer no BID. O BID é atualizado todo dia. O BID é o boletim informativo diário da CBF. Ele abre às 13 horas da tarde e fecha às 19 da noite. Por exemplo, o Santos inscreveu hoje o Jorge, lateral que era do Flamengo, foi vendido e agora veio para o Santos. Então, a partir de hoje, o Jorge está disponível para vestir a camisa do Santos, que está inscrito lá no BID da CBF. Bom, dia 28 era a data limite. Então, eu fui checar para ver, vamos ver quem o Independente escreveu. Aí tem lá, 400 jogadores. Tem jogador do Palmeiras, do Corinthians, do Jaguariúna, do Barretos, do 15 de Piracicaba, vários jogadores, 400. E 2 jogadores do Galo. Só 2 jogadores do Galo. E aí, vários jogadores do Jaguariúna, que é o time adversário do Galo. Eu fui checar com o Independente, perguntei para a diretoria, falei, como é que está a situação? Porque não estou vendo nenhum jogador do Galo inscrito. E aí me disseram, olha, nós inscrevemos os jogadores no dia 28, ou seja, no último dia para inscrição. Hoje, segunda-feira, nenhum jogador do Galo inscrito no BID. Essa é a informação, né? Então, a informação que eu tenho é essa para passar. Hoje, os jogadores do Galo não estão inscritos para disputar a competição.
né? Eles foram levados, segundo a diretoria, no dia 28, mas não aparecem no BID. Se amanhã vai aparecer, se quarta vai aparecer, com data retroativa, a Federação Paulista de Futebol não informa. O que eu disse e que eu acho que aconteceu é que, pelo excesso de clubes que disputam essa competição, a 4ª divisão do futebol paulista, pode ser que não tenha tido tempo hábil para inscrever e jogar todos os atletas no BID. Pode acontecer. E nós vamos acompanhar. A hora que os jogadores forem inscritos, a gente noticia da mesma forma que noticiamos que jogadores não foram inscritos no BID, pelo menos até hoje. Então, até hoje, a informação é essa. Olhei o BID hoje. Tem 400 atletas inscritos. Nenhum, tem um até do 15 de Piracicaba, que acho que inscreveu agora para a segunda fase. Nenhum do Independente. Nenhum do Independente. Eu conversei com o diretor de futebol, Lucas Moraes, e ele me disse que amanhã uma comitiva do Independente vai até São Paulo, até a federação, para saber o que aconteceu. Então a informação é essa. Hoje, se o campeonato começasse hoje, o Galo teria 2 jogadores inscritos. Inscritos, eu digo, regulares, né? Sim. Porque, segundo a diretoria, o time inscreveu 15 atletas no dia 28, no último dia. No último dia de inscrição, o Galo foi lá e inscreveu 15 atletas, 2 amadores e 13 profissionais. Agora é esperar a Federação Paulista, se é que ela vai atualizar, e quando ela atualizar, a gente traz para o torcedor a informação correta. Mas hoje a notícia é essa. E aí, Edmar, o treino contra o Vélez, esse aí? Foi 1-1, 2 gols do Igor Henrique, né, o Baratinha, só que um foi invalidado. Eu estava olhando agora, para mim os 2 gols do Galo foram legais, só que um acabou sendo anulado, né, com a justificativa de impedimento, mas para mim os 2 gols legais. Mas foi o melhor teste do Independente, segundo o Parraga, esse jogo em Rio Claro, porque na última vez que o Galo tinha enfrentado a equipe de Rio Claro, no caso o Rio Claro Futebol Clube, tinha perdido por 4-0, mas entre os titulares foi só 1-0. E agora desse teste contra o Velo poupou alguns titulares, porque já estava visando a próxima fase da Série 3, o Velo foi o melhor colocado, vai pegar o Audax agora, é o primeiro contra o 8º, e alguns jogadores atuaram, incluindo o Éder Paulista, até que o Jovalim chamava atenção. Mas foi um bom teste, placar de 1-1. Muito bem, muito bem. Lembrando que, por cortesia, uma gentileza da diretoria da Inter, nós estaremos sorteando hoje também 5 ingressos para o confronto Internacional e Portuguesa Santista, previsto para esta quinta-feira, 9h30 da noite, no Limeirão. Só isso, Denis? Enquanto esse imbróglio não é resolvido, a diretoria definiu que o ingresso vai ser vendido a R$10. Hoje eu conversei com o Felipe, que já está disponibilizando e numerando as cabines de imprensa para que os profissionais possam trabalhar, né? A gente sabe que é um número reduzido, né, de cabines, mas o pessoal faz lá de tudo para tentar acomodar todo mundo. Então, durante a semana, na própria Gazeta, na Educadora, a gente vai informando nas redes sociais os pontos de venda, mas ficou definido que o ingresso vai custar R$10. Perfeito. Muito obrigado, Denis Oliveira. Agora, lembrando, então, os ingressos na enquete de hoje, né? Você está aprovando a utilização do VAR, sim ou não? Participe da nossa enquete. Meu caro César Roberto, o Rubinho Barrichello dos repórteres. Boa noite, Beto. Bela camisa do Boca Juniors, hein? Boca Juniors. Aliás, o Boca Juniors que joga amanhã em Curitiba contra o Atlético do Paraná. Bela camisa. Aliás, César, se me permite, falou de um time argentino. Hoje viralizou na internet uma informação, o Racing foi campeão argentino, né? O 18º título nacional do Racing. Encontraram um torcedor que levou o crânio do avô no jogo. Meu Deus. Então, se a moda pega, diz que o avô dele era muito torcedor do Racing, e aonde ele vai assistir o Racing, ele põe o crânio do vô na bolsa e leva o crânio do vô para assistir. O vô chamava Valentim e o torcedor do Racing chama Gabriel Aranda. É mole, não? Olha, vai com o crânio lá. Não, ele foi lá porque ele falou, eu li a matéria, foi legal. Ele falou assim que o sonho do avô dele era comemorar um título do Racing com o neto na praça principal da Argentina. Então ele foi lá, violou o caixão, pegou o crânio do avô e foi festejar nas ruas de Buenos Aires. Você é louco! Levantou a cabeça do professor. Que fase! A gente vai morrer, não vai ver tudo. Não vai ver tudo, é verdade, tem razão. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, ao João Valim e também quem nos assiste. Sobre o Gabriel Ramalho, o jogador da Inter, que o Denis estava dizendo agora há pouco que tem alguns clubes interessados nele, ele me concedeu uma entrevista em Taubaté no sábado passado, no intervalo do jogo, e dizendo que já está verbalmente acertado com o Rio Branco da Americana. Verbalmente.
Então o Ramalho pode ir sim para o Rio Branco da Americana. Beto, nós estamos chegando à reta final, né? No afunilamento dos estaduais. Aqui em São Paulo, só para que quem nos acompanha tenha uma noção, dos rebaixados, foram rebaixados da Série A1 para a Série A2, São Caetano e São Bento de Sorocaba. Foram rebaixados da Série A2 para a Série A3, Nacional da capital, que por um gol ele não permaneceu na Série A2, Nacional e Linense. Olha, o Linense, hein, que tem uma boa estrutura, fala-se que lá tem muito dinheiro, tal, foi rebaixado. Na Série A3, Taboão da Serra e São Carlos. Então, esses foram os clubes rebaixados de divisão no futebol de São Paulo. Só lembrando que a Bezinha, como vocês comentaram, começa no próximo domingo, inclusive com o Independente, estreando contra a equipe do Jaguariúna. Você já relatou, a federação divulgou hoje pela manhã já os novos confrontos da próxima fase da Série A2, 15 e Juventus, Santo André e Rio Claro, Portuguesa, Santista e Internacional. Está faltando mais um aí. Água Santa e Taubaté. Esse Taubaté que enfrentou a Inter no sábado passado. Eu, com sinceridade, é minha opinião, eu não gostei de ter a Portuguesa Santista no caminho da Inter. Eu preferia o 15 Piracicaba, até porque está numa decadência e também pelo fato de ser duas cidades próximas, eu acho que a motivação seria melhor. Daqui a pouco o João fala com a gente se gostou da Portuguesa. Mas 15 ou Rio Claro, eu acho que a Portuguesa e Juventus foram os dois times nessa primeira fase que mais me impressionaram. Aí se você perguntar, de Portuguesa e Juventus, quem? A Portuguesa Santista. Então eu acho que a Inter vai ter que jogar muita bola para conseguir passar pela Lusa Praiana. Mas no futebol tudo pode acontecer e o João Valim está aí para ser sabatinado pela gente em relação a esses dois jogos que a Inter terá pela frente, Beto. Muito bem. Então começa com a primeira pergunta, então. Legal. A pergunta que eu lhe faço, você gostou, João Valim, de ter a Santista no teu caminho, nessa próxima fase? É aquilo que nós vimos comentando até antes do jogo do Taubaté, que nessa fase você escolher adversário é difícil, né? Mas de preferência, eu preferia também pegar o 15 Piracicaba ou o Rio Claro, né? Que são equipes aqui de perto, e acho que até a própria torcida queria também, e pela situação das equipes, né? O 15 você vê que não está numa fase muito boa agora, começou bem, né? Então agora está. E como você disse, a Portuguesa, a Santista, ela é muito bem trabalhada, é um time que tem uma ideia de jogo muito boa, então não é fácil. E um elenco grande, ela está com um elenco grande, como comentei, ela tem um banco muito bom e os reservas do banco são muito bons. Então ela está com um elenco forte, então é uma equipe que vai dar trabalho, não vai ser fácil. Ô João, o Edmar pode até me ajudar. Se a Inter tivesse vencido o Taubaté sábado passado, a Inter sairia fora da Santista e pegaria o Rio Claro, certo? Não faltou a Inter ser um pouquinho mais atrevida lá em Taubaté, pensando nesse detalhe, João Valim? Sim, o que foi passado, inclusive no intervalo, né, nós estávamos ganhando de 1-0, para entrar segurando, muito pelo contrário, procurando, né, atacar mais ainda e procurar fechar, como a gente se diz, fechar o caixão, fazer mais um gol e procurar sair com a vitória. Porque a intenção nossa era classificar em quinto. Essa era, nós fomos sempre trabalhamos a semana inteira pensando nisso, saímos daqui com essa ideia de classificar em quinto lugar, para pegar um time a menos, que seria o Rio Claro ou o próprio 15 Piracicaba. Mas, infelizmente, tomamos aquele gol de bola parada no segundo tempo. Todo mundo ficou olhando. E foi muito... Aqueles gols lá deu até um baque em nós, porque nós estávamos bem no jogo, eles não chegavam na nossa defesa, né? E saiu aquela falta, uma falta cruzada, que acabou saindo o gol deles e empatou. Só que, como eu disse também sobre o calor que estava, então você via que às vezes o jogador queria, mas não conseguia, tanto nosso quanto deles. Ficou um jogo meio que querendo, mas não conseguindo, né? Então,
eu acho que se fosse um horário melhor, a gente teria atacado mais, teria até saído com a vitória de lá, que foi a intenção nossa. Sim. O Beto, por favor, só mais um segundinho para não perder muito o fio da meada. Vamos aproveitar. Eu e o Carlos Cabela, Valim, que transmitimos o jogo pela Rádio Educadora, nós não entendemos quando você tirou os dois atacantes da Internacional, o Paraná, Rodrigo Paraná e o Gabriel Ramalho. Você perdeu todo o poder de fogo da Internacional. Aí você me dizia agora há pouco lá embaixo, antes de começar o programa, que os dois jogadores pediram para sair. Sim, sim. O Ramalho, é bom que você esclareça isso, o né? O Ramalho pediu para sair, eu falei que não ia tirar, falei, segura, aguenta, porque não tem como mexer agora. Você não vai sair, eu vou manter você. Aí ele até ficou meio assim, eu falei, fica lá entre os zagueiros, segura, não se esforça muito, e a hora que a bola chegar, você trabalha. Só que ele tentou, foi até um certo limite, aí não tinha mais condição mesmo de continuar, pediu para sair de novo, aí o meu auxiliar falou, João, não tem mais condição. Foi aí que eu troquei, e o Rodrigo já também não estava mais, chegou naquele limite onde a bola batia e voltava, aí eu falei, vamos mexer, vamos pôr mais dois, o Mael sabe fazer a parte do lado esquerdo do campo, né, pela beirada também, então eu coloquei o Mael lá, e joguei o Elvis para o meio, que é um pouco mais rápido, e joguei o Michel, porque também eu não tinha atacante no banco. O que eu tinha era o Jorge Elias, mas ele vinha de contusão também, então não tinha como colocá-lo. Então eu usei a força maior que eu tinha, não tinha outra opção. Então às vezes as pessoas veem e falam assim, ele fez uma substituição tática. Mexeu errado, e tal, né? Mexeu errado, mas não é, a necessidade obrigou. Entendeu? Foi essa a substituição foi isso aí, nada mais que isso. Legal. Deixa eu passar para o Edmar, porque ele também acompanhou o jogo, você quer... É o gol da Inter, doutor. Bela jogada pelo setor esquerdo. A Inter estava pensa, né, no jogo de Taubaté, atacando pelo lado esquerdo. Gostei de ver a evolução do Malcom nesse jogo. Porque o Malcom vinha de atuações tímidas. Ele passou, e o Marquinhos fez a melhor partida dele pela Inter nessa temporada, foi nessa partida. O melhor jogo do Marquinhos foi em Taubaté. E não era para ele jogar, né? Porque ele tinha 2 amarelos, ele poderia ser poupado, ele fez overlap, cruzou e o Gabriel Ramalho acabou marcando o gol. E olha, doutor, como a arquibancada estava cheia daquele lado, para cá estava interditado. Caiu uma boa parte da arquibancada do Taubaté. Então a torcida ficou acumulada. Aliás, só 1.028 pagantes, né, para um jogo decisivo para o Taubaté. Não, mas só 1.000 ingressos foram colocados à venda, Edmar. Não podia mais. Não, só 1.000 ingressos. Tanto é que por volta das 11 da manhã do sábado, ali, já haviam esgotados os 1.000 ingressos. Essa informação eu já não sabia. Então caiu a... Mas do lado de lá cheio, olha lá. Sim. Doutor, a grande dúvida, né? A grande incógnita que fica pro João Valim é a seguinte. João, você não vencia uma partida no Limeirão. A Inter tinha 5 empates e 5 derrotas. E a gente via todo torcedor falando, Valim, muda o esquema tático. Valim, mexe no time. Aí você colocou 4-5-1. 3 volantes, França, Nata e Marquinhos, 2 meias, Chumbinho e Elvis, só o Charles na frente. Deu certo e a Inter venceu o Linense por 3-1. Para esse primeiro jogo contra a Santista, você pensa em novamente adotar esse esquema que deu certo no Limeirão? 4-5-1 com o Nata mantido na equipe ou no 4-4-2 com a entrada do Rodrigo Paraná, deixando a Inter com Charles e Rodrigo Paraná na frente? Não, eu entrei com o 4-4-2, com os 3 volantes, Chumbinho, Elvis e Charles na frente. Sim, mas a gente sabe que o atacante é o Charles. Os dois estão de atacante. Quem o segundo? O Elvis. O Elvis jogando de atacante. Um falso atacante. É, um falso atacante, mas eu estou jogando no 4-4-2 com o Losango, que é os 3 volantes, Chumbinho, e os 2 atacantes, que é o Elvis e o Charles, os 2 fazendo isso aqui. E esse esquema te agrada? Agrada, é um esquema que eles se adaptaram bem, né? Cada grupo você tem uma característica, aí você vai vendo qual é o sistema que se adapta melhor com as características dos atletas que você tem. Então, resumindo o que você está falando. Esse grupo, o que foi melhor pelos números que a gente tem, pelos scouts que nós fazemos, esse sistema aí foi o que mais produziu, foi o que mais
teve resultados positivos. Então, resumindo, Nata, Rodrigo Paraná e Elvis, 3 jogadores para 2 vagas? Não. Ali é 2. Marquinhos e França. Marquinhos, França e Nata. Os 3 garantidos. 3 garantidos. Chumbinho. E mais 2, é Rodrigo Paraná ou Elvis, e um. E o Charles volta. Não, é simples. Até quarta-feira vai Sim, mas é simples. Então são 3 para 2 vagas. Eu tenho até quarta-feira. Nata, Elvis e Paraná para 2 vagas. Sim. Ou seja, Paraná, banco. Não sei. Tem até quarta para definir. Né, Beto? É isso aí. Tá bom, mistério é bom nessa hora. Mistério é bom. Caldo de canja, como é que é? Caldo de galinha e... Não faz mal para ninguém, né? É isso mesmo, cautela não faz mal para ninguém. Muito caldo de galinha. Vamos então à sua pergunta ao professor Valim. Tá certo. Primeiro a questão das contratações, Valim. Como diria o ex-presidente do Corinthians, é uma faca de 2 legumes, né? Ou como diria o Edmar, ele deu uma volta de 360 graus. Isso aí, é verdade. E voltou para o mesmo lugar, né? Depois que me falaram, na hora não é 180, né? Quando você escreveu, eu falei, ué, não, depois que eu vi. Depois que eu vi, exatamente. Ficou na mesma, Você tem razão. Deu uma guinada. Deu uma guinada. Então, João, é uma faca de 2 legumes, como diria o ex-presidente do Corinthians, porque, por um lado, você pode aumentar o poder de fogo da sua equipe. E, por outro lado, você pode milindrar os jogadores que roeram o osso durante toda a competição e falar, pô, agora que é a hora, o cara vai trazer outro jogador aí. Né? O que você acha dessa situação? E depois, o que me incomoda, ou o que me incomodou bastante na competição, e eu disse isso aqui várias vezes, nos microfones do César, vários atletas, no intervalo, passam e dizem, entramos desatentos como sempre, faltou atenção como sempre. E no intervalo você dá uma varinha de condão lá que o time volta turbinado. Então, a primeira questão das contratações. E se essa varinha de condão aí não pode ser usada nos 90 minutos, professor? Já no início? Não, tudo que a gente passa para eles é para que entrem atentos, sempre, né? Não pode, hoje, principalmente no futebol de hoje, detalhes estão fazendo a diferença. Então, você tem que entrar muito ligado, muito atento, para que você não seja surpreendido, né? E, às vezes, aqui, principalmente no Limeirão, as equipes vêm... A conversa é essa. Isso já faz mais de um ano que eu ouço isso aí. Jogar contra a Inter, pelas informações que a gente tem, é jogar por uma bola. Vamos lá fechado, joga por uma bola. Vamos lá fechado, joga por uma bola. E essa já está até calejado já essa conversa. Que a gente ouve, né? A gente tem as informações, o pessoal que passa as informações para a gente, fala, ó, eles vão vir fechado, vão vir no 4-5-1 fechadinho, jogando por uma bola. Ou então, com 2 linhas de 4, buscando os contra-ataques. Isso aí é fato. Né? Então, a gente sabe disso, tenta segurar, tenta neutralizar, né, isso aí, e acaba, às vezes, sofremos de novo. Entrou, tomamos um gol, aí corre atrás, aí tem que virar o jogo. E parece que essa equipe minha, ela é diferente das outras que eu tive. Elas, quando tomam o gol, parece que elas ficam mais... Não é que ela toma o gol e fala, vamos para cima. Né? Não, elas ficam na dela, tal, tentando estudar na boa e ir lá e tentar virar o jogo. Essa é o estilo desse grupo meu. E temos conseguido, às vezes, sair perdendo e reverter. E a não contratação? A não contratação é o seguinte, as duas competições atrás, houve isso aí, fizemos as contratações e não deu certo. E agora também é o momento, acho que da Inter, em termos de gastar mais, né? Porque o cara que vai vir vai querer ganhar, não vai vir por pouco, né? Vai vir para fazer 2, 3 jogos, 4 jogos e quer, às vezes, ganhar mais do que os que estão aí. Hoje, eu tenho, na minha opinião, que se fosse para trazer alguém, teria que já ter trazido um mês atrás, uns 20 dias atrás, colocado no grupo, ir se adaptando para ir enfrentar essas partidas. Aí eu trago, pode ser o maior craque que for, vou pôr ali, até ele se adaptar, se enturmar com o pessoal, pegar o conjunto, acabou os 2 jogos e ele não resolveu. Como aconteceu com o Vitinho lá atrás, com o próprio... Mas você sente que você necessita de um homem de frente, um definidor, aquele que empurra a bola para frente, o centroavante para jogar enfiado. Você sente isso?
Sinto, a gente sente que... Ninguém tem, né? Ninguém tem. Você vê o Santos Corinthians não tem. e Santos. O Santos não tem, o Corinthians tinha acho que 2, 3 lá na frente e o Santos não tinha nenhum. Então hoje tá meio difícil. E aqueles que você sabe que pode vir para ajudar, ele vai vir querer ganhar muito e acaba até atrapalhando o que está sendo feito. Então, mas você não vai substituir ninguém? Por exemplo, o Nicão, que está machucado, não joga mais? Mas você tem que pagar o Nicão e tem que pagar o outro que vem também. Entendi. Entendeu? Então vai aumentando. E a Inter está com esse projeto, está com esse planejamento muito bem feito, né? Não se gasta mais do que arrecada. Então paga-se em dia, paga tudo certinho. Então acho que é isso também que dá, a gente tem como cobrar, né? Tem como cobrar todo mundo e eu acho que isso que faz com que a gente também está conseguindo o êxito aí nessa competição. Doutor, sobre a Copa Paulista, antigamente eu não sei se hoje essa regra é válida, mas você tinha que optar ou pelo Campeonato Paulista Sub-20 ou pela Copa Paulista. Se você não disputasse o Sub-20, você era obrigado a jogar a Copa Paulista. Então, se a regra for mantida, a Inter está confirmada na Copa Paulista, porque ela não disputará o Sub-20. É uma competição oficial, você tem que disputar. Então, ou disputa o Sub-20 a Copa Paulista, ou só... Ou pelo menos um. Uma das duas. Eu não sei se o Sub-17 também entra nesse esquema aí. O Valim... Deixa agora o Roberto fazer a pergunta dele, o César, por favor, para a gente fechar. Eu vi que você estava concordando com o posicionamento do professor Valim em relação à contratação desse coringa que podia ser feito. Lá atrás, quando o presidente da Internacional falou no nosso programa de rádio, eu fui favorável a isso. Se tem que chegar 1 ou 2 meses antes, né? Para se inteirar e tal, porque fica difícil para o treinador. O cara chega, tem que jogar, e aquele que amassou barro durante o ano. Eu também sou totalmente contra, já deu errado. Olha, eu acho que é 80-20, 80% dá errado, né? Certo. Então teria que trazer bem antes. Mas quando é Internacional, em primeiro lugar, parabéns pela campanha que você fez, viu, João? Obrigado. Quando a Internacional, e no início do campeonato internacional, eu falei que a Internacional faria um bom campeonato pela qualidade dos volantes que a Internacional tem. Marquinhos, França e Nata. Eu acho que é um baita de um meio de campo que eu acho que as 20 equipes aí não têm esse meio de campo, esses bulldog que a Internacional tem. Então, ao contrário de todos vocês, inclusive do João Valim, eu sou favorável a pegar a Portuguesa Santista, que é uma equipe que deixa jogar, tá certo? Vai dar espaço, né? Não é aquela aguerrida que morde e tal, vai deixar jogar. E a Internacional com essa equipe aqui, se fizer um resultado aqui no Limeirão, esqueça, um abraço, já passou para outra fase. Eu gostaria de pegar, sim, a Portuguesa Santista por causa disso. É uma equipe que vai deixar jogar. E eu acho que a Internacional tirou aquele peso do ombro de não ganhar em casa, né? Então tirou na hora certa, né, Roberto? Tirou na hora certa. Né? Exatamente. E por isso que me preocupa. Foi no segundo tempo, hein, Por isso que me preocupa. Você tão sofrido assim, né? Por isso que me preocupa a partida Palmeiras e São Paulo, porque o São Paulo cresceu na hora certa. Está crescendo na hora certa. E o problema do Palmeiras, tanto quanto da Internacional, é o estádio. O Palmeiras no Allianz passa dificuldades terríveis, né? Assim como o Internacional vem passando nesse campeonato. Então, João, eu por mim, eu acho que a Portuguesa Santista é uma equipe que a Internacional vai se dar bem aqui no Limeirão. Vendo por esse lado que você disse aí, deles, né, jogar e deixar jogar, né? Eu tenho uma equipe que também joga, né? Procura jogar. E como eu disse, aqui todas as equipes vêm meio fechadas. E a Portuguesa, inclusive o segundo tempo contra a Portuguesa, nós fizemos um excelente segundo tempo. Tivemos aquele problema do gol que o juiz não deu, tivemos alguns lances lá que o goleiro da Portuguesa, só numa parada, ele segurou 5 minutos, e foi 12 vezes ele segurou o jogo, e o árbitro só deu 5 minutos. E jogo normais aí que a gente está tendo, eles estão dando 4, 5 minutos sem
ninguém matando tempo. E o goleiro da Portuguesa realmente deitou na arbitragem aquele dia. João, o microfone do César, quando acabou o jogo, ele disse, olha, o árbitro prejudicou a Inter hoje aqui. E como você é muito amigo do Balardim, já passou para você as informações todas? Nem jogar ele joga, coitado. Não passa, né? Aí já queria demais, né? A sua equipe agora, né? Mas é um baita profissional, muito, né? Porque ele disse no microfone do César que a Inter foi prejudicado mesmo estando em outro time. Correto, profissional. Você sempre reclamou muito de arbitragem durante essa competição, né, professor? E eu queria saber sobre a enquete de hoje. Você tem aprovado a utilização, a forma como está sendo utilizado o VAR? Então, foi como o doutor falou. Tem que saber o jeito de usar, no momento para usar. Eu acho, né, que às vezes tem lance duvidoso mesmo, que precisa de ter uma câmera que vai te mostrar que realmente o que aconteceu. E não da forma que ele está utilizando, né? Deixa fazer o gol para depois pedir o VAR, aí todo mundo já vibrou, está vibrando, muda tudo, né? Ou dá o gol aí, aí o pessoal vai vibrar com VAR. Exatamente. Sabe? E para os clubes, doutor, essa responsabilidade? Cada clube tem tempo de um VAR por tempo, sim, vai. Sim. E aí o clube vai, na medida da importância da jogada, gastar o seu tempo. Se ele achar que o impedimento é um fato importante, ele usa no impedimento. Quando tênis, quando chegar o pênalti do São Paulo, se gastou seu tempo lá no impedimento. Aqui o árbitro deu, acabou. Pronto. Você sabe quantos árbitros estão sendo utilizados numa partida? 15, 18? Mais de 12. Por aí, 18, acho. Porque tem o árbitro, 2 assistentes, o quarto árbitro, o árbitro de vídeo, o árbitro do que cuida. O futebol brasileiro não comporta isso. Não, sem dúvida. Agora, Roberto, eu ouvi uma declaração do técnico Luiz Felipe Scolari a respeito da arbitragem, do VAR e tal. Ele reduziu o árbitro a 0, literalmente a 0. O árbitro não manda mais nada. Também não é por aí, né? Eu também acho que ele exagerou. No calor da partida, ele exagerou. Mas é edificável, porque o árbitro perdeu, né, o poder de decisão, né? O poder de decisão é naqueles segundos lá. Você marca, depois, daqui a pouco vai lá, não é? Você continuar a partida não é fácil, não. Um exemplo flagrante, teve um gol do Corinthians anulado devido a uma falta anterior. Isso aí aconteceu o ano passado, né, Edmar? No próprio jogo contra o Santos, que o zagueiro do Santos desmaiou, o Fagner fez o gol, mas já estava parado antes. Eu não entendi por que o juiz anulou o terceiro gol, o que seria o terceiro gol do Corinthians ontem. Os dois jogadores se chocaram, a bola entrou. Não era para ter dado o gol? Não, mas na hora que houve o choque, ele já automaticamente ele dá com a sinal com a mão que tinha paralisado a jogada porque o jogador do Santos estava desmaiado. E outro, o Fagner dominou com o braço também. E aí ele bate pro gol. Mesmo se o árbitro tivesse validado o gol, pelo VAR, o domínio do braço do Fagner ia anular o gol do Corinthians. Agora, Beto, sobre o VAR, o Armando Nunes, Castanheira da Rosa Marques, Armando Marques, grande árbitro brasileiro, há 30 anos... Oi? Gaveteiro. Sim, mas há 30 anos ele dizia que no futuro nós não iríamos mais ter árbitro de futebol em campo, que as partidas iriam ser dirigidas por um robô. E é o que pode estar acontecendo. O Armando Marques disse isso há 30 anos atrás. Vai chegar um tempo que não vai ser mais necessário arbitragem em campo. Para quê? Ele não tem mais autoridade para nada. Concordo com o Filipão. Nessa eu estou com ele. Então... Perfeito. Bom, vamos a mais uma lembrança aí do Rafael Renzo aqui no nosso programa, jornalista que faleceu na semana passada. Boa noite, Beto. Boa noite a todos os nossos telespectadores, aos companheiros e ao Rafael. Eu não esperava em vida, né? A gente ter oportunidade de conversar com alguém que passou por isso. A gente que é do esporte, né? Eu não esperava em vida, então... Estou achando que hoje também ganhei um prêmio. E como você bem disse, hoje o teu caminho, ele não chegou a tua vez.
E hoje você carrega uma carga sobre si praticamente de 20 companheiros seus, né? Então a tua voz hoje nada mais é, nada menos de no mínimo mais 20. Então seja bem-vindo, que seu caminho seja iluminado assim como foi até hoje. Obrigado, Alberto. Obrigado mesmo. Nos emociona até hoje, né? Nos emociona até hoje realmente o Rafael Renzel, que nos deixou na semana passada. Bom, nós vamos para um rápido intervalinho, daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva. E lembrando a enquete de hoje, né? Você está aprovando a utilização do VAR, sim ou não? Participe da nossa enquete. Deixa eu perguntar para o César. César, você está aprovando? Você não falou ainda. De forma alguma. Não, também. Não, desde quando começou essa porcaria de VAR aí, eu fui contra. Sou totalmente contra. Não aprovo de forma alguma. O Bamirindo. Segundo o nosso Caio Bortolã, né? Pois é. Então, tá bom. Denis, só para fechar sobre o VAR. Sou completamente favorável. Não, eu sei que você é favorável, mas que haja algumas mudanças. Ah, sim. Que seja readequado, né? Primeiro que a cultura do brasileiro já não aceita esse tipo de situação, né? Eu acho que vai ser difícil implementar. O próprio lance do Palmeiras com o São Paulo, que é um lance interpretativo, né? Gerou muita polêmica e depende muito para que lado o VAR é favorável, né? O próprio Felipão desceu a porrada aí no VAR, mas em partidas anteriores pediu o VAR, né? Então realmente é muito complicado. Mas eu acho que necessita de ajustes. Esse de transferir para o clube o pedido do VAR, o pedido do vídeo para o técnico ali na beira do gramado, eu acho que seria uma medida interessante. Mas aí nós teríamos 10, 12 paradas por jogo. Limita. Né? Cada técnico, que nem o tênis, que nem o vôlei. Cada técnico tem 2 tempos para pedir. Porque ao mesmo tempo que a FIFA ela faz um trabalho, ela luta para que tenhamos mais tempo de bola rolando durante o jogo, com o VAR é o contrário. Você terá menos tempo de bola rolando, porque a todo instante para o jogo. E no final da partida, o juiz não dá o acréscimo em que o VAR foi parado. Chegou 45, dá mais 3, 4 lá e acaba o jogo. Então eu entendo isso. Vocês querem ver outra coisa, antes da gente ir para o intervalo? Meu caro Roberto, que eu ouvi um comentário interessante também, a respeito da vaidade. A respeito da vaidade que o árbitro pode ter em não reconhecer o próprio erro, ou ao contrário também. Dependendo de quem esteja na cabine, ele acha que é uma pessoa que ele deve atender quem está na cabine, não o que ele fez necessariamente. São dois pontos diferentes. Ou seja, se ele é vaidoso demais, ele fala assim, não, eu não vou voltar atrás. Agora, dependendo do cara que está ali, ele fala, é melhor eu voltar, porque esse cara pode me prejudicar aqui na arbitragem também. São dois outros aspectos. O Filipão, nas entrelinhas, ele falou isso, né? Além das pessoas que estão ali na Câmara vendo, tem alguém por trás também, né? Tem alguém por trás que pode direcionar um campeonato. Só que essa vaidade que o doutor está dizendo, ontem era o caso, no sábado, Palmeiras e São Paulo. Se o Vinícius Forlan fosse um árbitro vaidoso, ele iria ver o VAR como ele foi. Opa, peraí, eu acho que o Reinaldo puxou o Dudu. Eu vou manter o pênalti. Se há vaidade do Vinícius Forlan, porque ele poderia. É um lance polêmico. É muito polêmico. Você fala eu vi 3 vezes. Tipo assim, tá empatado. Eu vi 4 vezes. Está empatado. 2 vezes eu achei que foi pênalti, 2 vezes não. Cada hora você pensa que é uma coisa. Então, se ele fosse vaidoso, ele fala, não, foi pênalti. Foi pênalti. Só que ele ouviu aí dos ele amigos. Apita depois? Ele apita as próximas? Mas tudo bem, mas o VAR, o árbitro vai lá, mas a opinião dele que prevalece. Eu duvido. Os amigos é a ajuda dos universitários, é como o show do milhão. Você tem os universitários para opinarem, mas a decisão é sua. Se você concorda ou não. Teria que ser, Edmar, teria que ser, né? Então, mas eu acho que nesse caso da vaidade, a pergunta foi ótima que o senhor fez. Agora, houve nesse Furlan, se fosse vaidoso, pênalti. Em cima de tudo isso, né? Pior ainda que o Palmeiras está brigado com todo mundo, né? Está brigado com a emissora, está brigado com a federação. Verdade, bem lembrado. Então aumenta mais ainda os problemas aí que possa acontecer. Tá bom, vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem um segundo tempo da nossa Segunda Esportiva, hoje com a presença especialíssima do professor João Valinha. A gente volta já já.
Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Já estamos de volta aqui para o segundo tempo da nossa segunda esportiva. Lembrando a enquete de hoje. Você está aprovando a utilização do VAR, sim ou não? Participe da nossa enquete polêmica aqui no programa de hoje. Vamos aos abraços então, meu caro César? Pois não, Beto, pois não. Eu quero mandar um abraço para o Genésio, ele que comanda a patota no açougue do supermercado Super Bom, lá no Jardim Ibirapuera. Então, para o Genésio, para o Baiano, enfim, para aquela patota que toda segunda-feira nos acompanha aqui no Segunda Esportiva. Um abraço também ao meu grande amigo palmeirense Paulinho Bosco, palmeirense e leonino. Não vê a hora de chegar quinta-feira para ir ao Limeirão para acompanhar a Inter contra a Portuguesa Santista. Um grande abraço, Bosco, um grande abraço também ao Genésio. Pelo que você viu, quem passa? Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras passa. Palmeiras passa? Passa. Vai sofrer muito ou não? Não. Não. 2-0, 2-1.
Olha lá. E o Santos? Coringão, reverter? Coringão. Coringão passa. Palmeiras e Corinthians na final. Palmeiras campeão paulista. Palmeiras campeão em cima do Corinthians. Campeão paulista. Muito bem. Meu caro... Então, olha lá. Essa foi boa. Essa eu gostei. Palmeiras campeão, eu gostei. Não, lógico. Pode comemorar, torcedor tricolor. Denis, vamos aos abraços. Doutor, um abraço para o nosso Eduardo Lucato, né, o Gui, que faz aniversário agora no meio de semana. Parabéns para ele, muitos anos de vida. Se estivesse vivo, Naldinho faria aniversário no final de semana, né? Dia 6 de abril. Nosso companheiro Naldo Dias, que nos deixou. O Valim deve ter muita saudade dele lá no Limeirão, né? Porque era uma pessoa que estava sempre presente lá no dia a dia, né? E um abraço também para o nosso ex-prefeito Pedrinho Kiel. Ficou muito feliz com uma matéria que eu coloquei na Gazeta domingo, quando ele anunciou na oportunidade a sua saída da prefeitura, mas deixou um aumento lá para o funcionário público de 10%, né? Ele recortou a matéria que eu fiz, já pôs no bolso. Está mostrando para a cidade inteira, né? Um abraço para o Pedrinho, que acompanha o nosso programa sempre. Grande pipoca. Um abraço para o Pedrinho, ex-prefeito. Roberto, peraí. Corinthians e Santos, vamos lá. Doutor, você é coerente. Eu apostei a mesma coisa que o César, que vai dar Corinthians e Palmeiras na final, Palmeiras campeão. Mas eu fiz essa aposta com aquele São Paulo. Esse São Paulo aqui é diferente. O que eu vi muito nesse final de semana, viu, Roberto? As barbas de molho. O Palmeiras continua favorito, mas não tão favorito quanto era, exatamente. Né? Vamos lá para os abraços, Roberto. Um abraço para o Gui também, que faz aniversário esse meio de semana. Para o Wilson Oliveira, que não perde um programa nosso, está ligado lá. São Paulino já está colocando as manguinhas de fora. O Josemar também, São Paulino, colocando as manguinhas de fora. E o Reginaldo. Todos eles, São Paulino, eu vou ter que aguentar todo esse pessoal aí. Vai ser difícil, hein? Não vai ser fácil, não. Palmeiras passa, mas com dificuldade. Pra quem gosta de tabu, 7 jogos no Allianz Parque. Esse é o problema. 7 vitórias do Palmeiras, 21 gols do Palmeiras e só 4 do São Paulo. Um massacre, né? Com tabu. E Corinthians e Santos, você acha que vai dar Corinthians? Corinthians passa. Corinthians passa. Tá muito bom. Vamos lá, Edmar. Doutor, aniversário do Márcio Cavinato hoje. Opa. Então, nosso grande abraço ao preparador físico eterno da nossa winner e de tantos clubes, né? Márcio Cavinato, meu grande amigo. Quem faz aniversário hoje é o Tadeu também, atacante. João Valim, seria uma boa para nós, Tadeuzão lá na frente, hein? Grande Tadeu, centroavante, foi do Náutico, do Sport, do Palmeiras. Completa hoje 33 anos de idade. Um abraço para o Edgar Carambeck também, que é um telespectador assíduo do nosso programa. Está fazendo aniversário hoje. Luquete Marinelli colocou o seguinte: Fica Valim, hashtag Fica Valim aqui, Luquete Marinelli. E o Cláudio Martins, grande representante da Liga, sempre nos acompanhando. Um abração a todos eles. Doutor, o Palmeiras ganha de São Paulo. Ganha. E o Santos reverte diante do Corinthians. Eu acho que é Palmeiras e Santos a final e Palmeiras campeão. Você mantém, porque você já eu tinha escrito na minha coluna, né? No Santos, né? Mas eu não esperava que o Corinthians fosse ganhar do Santos. Eu achei que ia dar empate. Eu apostei no 1-1, mas eu acho que no Pacaembu, mesmo sendo a casa eterna do Corinthians, mas é torcida única, né? Toda a torcida do Santos. O Santos costuma se apresentar bem no Pacaembu. Então, eu acho que vai ser tudo tipo 1-0 e o Santos vai para pênalti com o Corinthians. Eu acho que o Santos ganha nos pênaltis. E sabendo que o Cássio é um grande pegador de pênalti, né? Mas o Palmeiras eu vejo ganhando por um placar mínimo, tipo 1-0, 2-1. Tá bom, muito bem. Vou mandar um abraço para quem, professor? Fique à vontade. Quero aproveitar e mandar um abraço para toda a torcida da Inter, né? De todas torcida organizada da Inter. Dizendo que, né, eu agradeço muito a eles por ter nos apoiado, principalmente nesse campeonato. Eu vi desde o primeiro jogo, apesar da gente não ter correspondido em casa, né, os resultados não vieram, mas todos os jogos eles estavam lá apoiando, começo ao fim. Espero que agora, nessa reta final, continue, né, da mesma forma, até mais forte, porque vamos precisar muito dela e eu conto muito com ela. Então, mando um abraço para toda a torcida leonina. E esse horário das 9h30? Muda um pouco o planejamento, professor? Muda porque nós, né, estamos acostumados no máximo às 20 horas, né, que de quarta-feira nós estávamos jogando às 20, agora é 1h30 a mais e um dia a mais. Para nós foi bom, porque você ganha um dia a mais para trabalhar, para ajustar mais a equipe ainda,
E depois a segunda partida vai ser consequência do que foi a primeira. Né? Que nem o doutor falou, fazer o dever de casa e depois ir lá e resolver lá. E já vai, né, mais tranquilo. Então vai ser dessa forma que a gente vai fazer o planejamento dessa semana, da programação, para que a gente aproveite mais um dia e mais um tempinho que a gente tem desse horário. Doutor, não é segredo para ninguém que o Sport TV vai transmitir os jogos, né? Todos os jogos das fases finais. Como é que fica a cabeça do jogador, Valim? O jogo vai ser mostrado para o Brasil inteiro, né? Muda um pouquinho? Tem jogador que sente mais, tem jogador que acha motivação por conta disso? Como é que fica? Não, a gente procura tirar esse foco, né? Focar mais no jogo, dentro das 4 linhas ali, que é o que vai precisar. Então, eu sempre quando tem algum jogo dessa natureza, que vai ser transmitido para o Brasil, né? E às vezes até a Rede Vida mesmo, quando transmite, é para o Brasil inteiro. Passa um gel antes? Como é? Não, nem. A gente se preocupa com as 4 linhas mesmo, que é ali que vai definir, né? Nós dependemos do resultado, então temos que trabalhar em cima do resultado, de buscar o resultado. Você só perdeu um jogo que passou na Sport TV, né? Só. Para Ponte Preta na Copa do Brasil. Foi. O único jogo que o João Valim perdeu quando o Sport TV transmitiu. Uma vez eu fui com o Corinthians, fui convocado, que eu estava trabalhando no Corinthians B. Aí me convocaram para ir para a Taça BH com o Sub-20. Então era para ir com um time meio reserva do Sub-20 que estava disputando o Paulista. E nós chegamos lá, pegamos de cara o Sport Recife, né, e pela Sport TV. Aí todo mundo, né, ia jogar contra o Corinthians, os caras descem, dos profissionais, tudo, e a gente estava com um time que era inferior, né? Aí toda a diretoria do Corinthians, tudo, putz, você vai passar no Sport TV, vai ser um vexame. Vai a camisa, tal, o nome do Corinthians. Aí consegui ganhar de 1-0. Então eu tenho espero que esse tabu que você põe aí da Sport TV eu mantenha. Tá certo. Meus amigos, vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. E o risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadouros. O maior foco do mosquito está em seu quintal. É nas águas paradas que ele se prolifera. Faça a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo e em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores, mantenha todos em local apropriado. Secos, cobertos e longe de água. Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos e plantas, retire ou mantenha eles secos mesmo depois de regar. São 10 minutinhos por semana, assim você e sua família estão protegidos. Faça a sua parte. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Olha, eu estou louco para saber o resultado dessa nossa enquete hoje, viu? Porque, olha, deve estar pegando fogo ali, lembrando, 5 ingressos para o jogo da Inter, 9h30, nesta semana aqui contra a Luzinha. Encerrado o Campeonato Paulista, a sua permanência em Limeira depende da permanência do presidente Potec. Você que já foi bastante assediado, né? É um treinador experiente, tem uma longa carreira, vitoriosa carreira. Como é que está a sua cabeça? Primeiramente, a gente está muito focado agora, né? Nessa reta final da Série A2. A gente sabe que a gente vive de resultados, né? E dependendo de como a gente terminar a Série A2 é que vai decidir, né? Se a gente continua aqui ou não. A princípio, a gente sabe que se subir para a Série A1, existe já um acordo de eu continuar para a Série A1, né? E se não conseguirmos subir, né? Tomara a Deus que não, que a gente consiga, aí vai ter um outro planejamento, vai ter a Copa Paulista, não sabe ainda se vai disputar ou não, se vai disputar com atleta sub-20, ainda não está nada definido nesse sentido. E a minha cabeça está focada agora nessa reta final, né, nessas 4 partidas, são 6 com a final, mas para o acesso são 4 partidas. Então a gente está muito focado nisso daí.
Depois que eu vou pensar no meu futuro, porque o técnico vive de resultado. Então, sim, quanto mais longe você chegar, quanto mais você conseguir as conquistas, aparecem coisas, oportunidades. E deixa eu fazer uma última pergunta, César, aqui de minha parte também, que essa é mais pessoal. Muita expectativa, tem dinheiro, disputa, vem Valim, fica Valim, já deu ciclo, não deu ciclo e tal. Muitos comentários, a sua presença foi ratificada aqui no Limeirão. Estreia contra o 15. Aí o professor João Mourinho Valim, né, torcida presente, um dia gostoso, né, pro futebol da estreia. E aí vem aquela decepção, a primeira derrota em casa. O que passou pela sua cabeça naquele dia, Valim? É triste, né, porque você planeja de começar com o pé direito, de começar, de dar para a própria torcida uma alegria, né, de ganhar em casa, principalmente num rival que é o 15, e aí você tem a decepção de perder o jogo da forma que nós perdemos. Então a gente fica muito chateado, porque, além do mais, a gente tem também um carinho muito enorme pela Inter, né, e a gente quer ver ela sempre ganhando. E a derrota deixa a gente muito chateado. Eu saí muito chateado daquele jogo. Ô, doutor, em cima dessa pergunta que o senhor fez, até vale a pena salientar e perguntar para o João Valim. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou nesta fase de classificação? Quando você completou 4 partidas sem vencer em casa, ou seja, empates com Atibaia, Penapolense, Votuporanguense e Juventus, ou quando você perdeu aquelas 2 partidas na reta de chegada, 2 derrotas seguidas, Santista aqui por 2-1 e Nacional lá 3-0. Qual foi o momento mais difícil entre esses dois? O momento mais difícil foi o Nacional. Foi o jogo Nacional. Aquela sequência das 2 derrotas. Das 2 derrotas. Porque no início a gente está ajustando a equipe, está corrigindo, e ali contra o Nacional a gente tinha certeza que ia ganhar. Saímos daqui confiantes pelo trabalho que nós fizemos, mesmo tendo perdido para a Santista, jogamos bem contra a Santista, né? Teve todos aqueles problemas, mas a gente jogou bem contra a Santista e achamos que ia chegar lá e ia atropelar o Nacional. Essa era a nossa cabeça. Tanto é que o primeiro tempo nós fomos muito bem, fomos para o vestiário bravo, porque nós não conseguimos já começar a ganhar no primeiro tempo. Aí o segundo tempo foi aquele desastre, foi aquela coisa que até hoje não se explica, não tem explicação, né? Por mais que você vê muito lance, você perde logo o Jean Pablo no início do segundo tempo, aí dá aquela desarrumada e foi difícil. Foi difícil para você tentar corrigir e não conseguir, né? Inclusive o Jean Pablo hoje foi julgado, né, por aquela expulsão, foi liberado, só pegou uma partida, como já cumpriu, está liberado para a reta final. Posso fazer a pergunta, Beto? Foi a primeira expulsão da Inter, né? Foi. Na segunda, Luiz Roberto primeiro. César, antes, rapidamente, vamos acompanhar a matéria de futebol americano, né, que nós prometemos para os nossos telespectadores, a nova parceria do Independente. Vamos lá. O Independente Tomahawk perdeu para o Corinthians Steamrollers, sábado no Pradão, na estreia da SPFL. O primeiro quarto começou com os 2 ataques buscando uma variação de jogadas. O Timão surpreendeu com o norte-americano Lee como quarterbacker. Mas ainda assim, o camisa 8 do rolo compressor acabou sendo interceptado na primeira campanha e sofrendo um fumble na segunda. Do lado do Tomahawk, o também americano Austin Carter mostrou velocidade, mas não conseguiu completar boa parte dos passes que arriscou. Foi ainda no primeiro quarto que saiu o primeiro touchdown do jogo. Passe de Lee para a recepção de Rodrigo Brau na entrada da endzone. E o Steamrollers abriu 6-0 no placar. Na única jogada em que participou no primeiro tempo, o quarterbacker Lucas Canavita, destaque do time limeirense na conquista da Taça 9 de Julho, acabou sofrendo um fumble. Do lado corintiano, o kicker Emerson errou 2 tentativas de field goal.
O segundo tempo começou com o quarterbacker Austin Carter sofrendo uma interceptação. E na campanha seguinte da equipe corintiana, mais um passe de Lee em direção à endzone, que virou touchdown, dessa vez com WR Jin Karatê. O segundo tempo começa com o quarterbacker Austin Carter sofrendo uma interceptação. E na campanha seguinte da equipe corintiana, mais um passe do quarterbacker Lee em direção à endzone, que virou touchdown, desta vez com WR Jean Karatê, ampliando a vantagem para 13-0. A partir daí, o ritmo do jogo caiu naturalmente, com as duas defesas levando vantagem sobre os ataques adversários. E desta forma, o Corinthians garantiu a vitória. O head coach da equipe limeirense, Igor Ribeiro, espera pela reabilitação do Tomahawk na segunda rodada, que será diante do Santos Tsunami. Na preliminar do Pradão, o Peixe atropelou a Ponte Preta Gorilas por 27-0. Você foi bem, Neymar. Não, na verdade, doutor, esse texto veio da equipe do Corinthians, viu? O Corinthians imprimiu, porque infelizmente eu não pude ir, porque no mesmo horário a Inter estava jogando com o Linense, né? Sim. Mas foi o texto que foi enviado pela assessoria de imprensa do SPFL, né? Que é a competição que o Tomahawk está jogando com o Corinthians. Bom, aí, né, Denis? Aí a parceria... E aí vai ter que fazer... Todo jogo tem que fazer isso, tem que pintar o campo, tirar o campo. Porque a partir do momento que oficializa, né? Alguns entendem que prejudica muito o gramado, né? Por isso que a Inter não deixou o Tomahawk jogar no Limeirão, por causa disso. Mas, por outro lado, o clube entende que é importante, então os jogos serão no Pradão. E o próximo jogo, doutor, do Tomahawk vai ser, curiosamente, no mesmo dia de Internacional e Português Santista. Será domingo, só que às 2h da tarde no CT Meninos da Vila, contra o Santos Tsunami. O César, estão perguntando aqui, antes da sua pergunta aí para o João Valinho, professor, valor de ingresso já foi definido? Não. Já? Preço normal. Normal? Sem promoção. Em Piracicaba vamos fazer a promoção, R$10 a arquibancada. O Daí Trevisan, lá do Residencial Fênix, está perguntando para o professor João Valinho, se o Palmeiras liberasse algum jogador para vir para a Inter aqui, quem que o professor pegaria? O Davis. Para pacificar a coisa, né? Lucas Lima de volta. Do jeito que ele gosta, ele vai falar Felipe Melo. Lucas Lima. Não. Ia trazer um atacante, né? Trazer um atacante. Minas ou Borja, né? Não sei. César. Ô Valim, eu tenho acompanhado ultimamente, nos últimos dias, algumas manifestações de torcedores da Inter nas redes sociais. E alguns dizendo que eles não aguentam mais ficar na Série A2 e que a diretoria da Inter não tem intenção nenhuma em subir. Isso que eu tenho acompanhado. E, além do mais, alguns torcedores achando até que chegou a hora de sair fora desse plano sócio-torcedor da Inter, porque a Inter não sobe e que a diretoria não quer subir, quer ficar na Série A2. O que você pensa dessas pessoas que pensam assim, Valim? Olha, eu acho que eles estão enganados, primeiramente. Quem que não quer subir? Sabe, isso não existe. Por que não quer subir? Pô, se vai vir a cota muito grande, né? Para a Série A1 é uma cota muito grande, vai ajudar o clube em todos os sentidos para subir o acesso. É difícil. Às vezes você faz um planejamento, vamos subir daqui 2, 3 anos, colocar o time na Série A1. Mas com um planejamento, né, para chegar numa Série A1. Às vezes você consegue no primeiro ano já subir, como foi a Série A3 de 2017. Existia um planejamento de 2 anos colocar na Série A2. No primeiro ano a gente conseguiu. De repente, né, a gente pode de novo conseguir subir. Que quando eu voltei, que eu saí e voltei, que o Celso voltou, ele me mostrou um projeto, né, de subir em 2 anos, subir para a Série A1, 2 anos. Então nós estamos no primeiro ano, estamos disputando aí já na briga para o acesso. Hoje, nesse momento, a Inter tem estrutura para subir, mas para subir e se manter na 1, não bater e voltar como aconteceu com a São Bento agora recentemente. Ela tem essa estrutura hoje?
Por exemplo, vamos supor, se pegar um hoje e colocar no Limeirão, não tem. Mas subindo, vai se fazer uma estrutura para a Série A1. Vai se fazer uma estrutura para a Série A1. Acho que tem tudo para se manter na Série A1. Tem uma notícia relevante, viu, que chegou agora, viu, doutor? Até é bom informar. O Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, teria comunicado os clubes para não contar com a terceira vaga de acesso. Para não contar com a terceira vaga de acesso, por quê? Segundo a informação aqui dos repórteres em ação, é o grupo que eu estou, o Reinaldo teria avisado, só campeão e vice vão subir para a Série A1. E que, muito provavelmente, esse imbróglio tenha acontecido em razão do São Caetano brigar pela permanência na Série A1. São Caetano e São Bento caíram. O São Caetano não concorda em ser rebaixado em razão da fusão do Bragantino com o Red Bull. Então, para a Inter não contar com a terceira vaga de acesso. Não, a gente não conta. A gente só pensa que existem essas duas vagas. E tem também, pelo que a gente sabe, se um dos clubes vender o CNPJ deles, permanece na 1 e pronto. Não tem terceira vaga. Roberto? Não, eu não tinha, mas eu não conseguia admitir isso. Porque é mudança de regulamento no decorrer do campeonato, né? Eu achava muito difícil isso vingar. Eu falei, isso aí vai acontecer ações lá, o rebaixado de lá vai querer a vaga também, porque ele não precisava ser rebaixado, né? Então, ao invés de subir 3, então desce só 1. Existe essa briga, né? Sim. Por quê? Porque vocês estão mexendo no regulamento exatamente no meio do campeonato. Vai dar briga, com certeza. Quase 2 regulamentos, né? Que são exatamente. Mas o regulamento explica, viu, doutor? Em caso de um time desistir da Série A1, sobem 3. E não o que cai e permanece. No regulamento, bom, se tiver... o que não mostrou para mim, o regulamento é claro nesse aspecto. Se tiver, está calçado. Bom, antes do finalzinho do nosso programa, também tem o professor Parraga, né, Denis, que está falando com a gente aí também sobre o Independente. O Fernando tem imagem? Vamos lá. Vamos acompanhar. Tivemos um jogo hoje com o Velo Clube. É um jogo amistoso, eu creio que foi um jogo bastante proveitoso, tanto para nós do Independente como para o Velo Clube. O resultado de 1-1 acho que nos deixou satisfeitos. Estamos aí nos preparando para início do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A equipe ainda está em montagem, mas deu para ver que tem alguns bons jogadores. O nível técnico da nossa equipe eu achei bastante bom e foi um jogo bem equilibrado. Agora vamos esperar, semana que vem, no domingo, dia 7, nós estrearemos contra a equipe do Jaguariúna, em casa, e eu espero iniciar o campeonato, nós esperamos iniciar o campeonato com bastante eficiência e tentar conquistar os 3 pontos em Limeira. Muito bem, Denis, aí está aí o Parraga falando sobre o Independente. Foi mais um teste que fez contra o Velo, né, doutor? O Parraga, que nós entrevistamos e disse que basicamente já tem um time pronto para a estreia, né? Dentro daquilo que ele espera como provável time, né? Nessa entrevista que ele me deu na quarta-feira passada, ele já ficou receoso porque alguns titulares não teriam condições de jogar, mas isso por conta da transferência, porque vem de outro estado, demora um pouco mais. Cada inscrição de atleta parece que custa cerca de R$ 1.500, R$ 1.400, R$ 1.300, depende da federação que ele vem. Então é um dinheiro que o Galo hoje não tem e está se esforçando para colocar o time em campo. Mas dentro do que tem nas mãos o Parraga, o time está basicamente pronto. Diban, muito obrigado, Denis. O que vai acontecer no Campeonato Carioca agora? Tá rolo, hein? O Flamengo foi muito burro. Na minha opinião, porque é o seguinte, se ele perde o título para o Vasco, ele ia pegar o Bangu na semifinal, automaticamente ele passaria do Bangu e faria a final do Campeonato Carioca com o Vasco. Agora não, ele ganhou do Vasco, infelizmente com o gol do Arrascaeta aos 48 do segundo tempo, ganhou nos pênaltis. Agora teremos nas semifinais Flamengo e Fluminense, Vasco e Bangu. Então, aí o Flamengo vai ter que tirar o Fluminense para muito provavelmente pegar o Vasco, só faltava o Vasco ser eliminado pelo Bangu, né? Então aí teríamos a final da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco.
O cara tem que fazer um curso, né, Não, César, tem, pra saber. Tem 5 anos de universidade, é pouco para entender o regulamento do Carioca. É, brincadeira. Vamos lá, Fernando, vamos lá que nós já estamos no finalzinho do nosso programa. Vamos ao sorteio aí. O Roberto, como sempre, vai nos ajudar. Olha, aprovação do nosso telespectador. 142, não foi isso que eu perguntei? Você está aprovando, né? Sim. Então, 142 aprova, 86 não. 86 entendendo que não. Hein? Lavarda. Lavarda. É isso aí. O total de 220. E gozado o VAR, né? Na dúvida, é contra o Palmeiras, né? O senhor reparou do VAR? Dúvida é contra o Palmeiras. Diz que não é mais vai Corinthians agora, é VAR Corinthians. VAR Corinthians, essa é boa. Vamos lá, Roberto, então. Primeiro, dois. Essa foi boa, hein? Temos dois, então, para o cinema. Para o cinema do Shopping Nações. Patrick Nussi, lá do Ouro Verde. Para ver o Renatão, o Dumbo? É mesmo, olha lá o Dumbo. Luciano Martins, lá do Jardim Canaã, ganhou ingresso para o cinema também. Agora vamos para os 5 ingressos para o jogo da Inter. Primeiro vai para Aristides Adriano da Silva, do Antônio Brigato. Roberto, muito obrigado. O segundo vai para Jeane Helena Lima, lá de Santa Josefa. O terceiro ingresso vai para José Albino da Silva Filho, lá da Vista Alegre. Nomes diferentes hoje. Verdade. Né? O quarto vai para Pietro Nussi. Veja aí, não tem Nussi aí? Não. Não? Muito lá do Ouro Verde? Não. Patrick. Então não é. Não. São irmãos, né? Tudo bem, então. E o último ingresso, muito obrigado, Roberto, pela ajuda mais uma vez aqui no nosso programa. Está aqui, vai para o Giovanni Batistella. Giovanni Batistella do Centro ganhou ingresso. Jogo da Inter, quinta-feira, 9h30. Vamos para os destaques finais, César, rapidamente? Pois não, Beto. Libertadores, hein? Quarta e quinta-feira, de causar arrepios. Amanhã, Palmeiras e São Lourenço na Argentina. Em Curitiba, Atlético do Paraná contra o Boca Juniors. Na quarta-feira, só Flamengo e Peñarol no Maracanã. Inter e River Plate em Porto Alegre. Cruzeiro e Emelec em Belo Horizonte. E na quinta-feira, Grêmio... E Atlético Mineiro e Zamora também na quarta. Também, na quarta-feira. E na quinta-feira, Grêmio e Emelec. Então, futebol a Bangu nesse meio de semana na Libertadores, que eu, adoro muito essa competição. Verdade. Boa noite, Beto. Boa semana para todos. Boa sorte, João Valim. Boa sorte para a Inter. Estaremos lá na próxima quinta-feira e tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Denis? Doutor, o Roberto, que gosta muito de volantes, né? O Ralf completou 400 jogos com a camisa do Corinthians, né? E nenhuma expulsão. 400 jogos, nunca foi expulso com a camisa do Corinthians. Revelado por João Valim. Então tá aí um jogador disciplinadíssimo, né? Parecido com o Felipe Melo do Palmeiras. Tá bom. Os dois bem parecidos. Obrigado, Denis. Um abraço a todos. É isso aí. Roberto? Desejar boa sorte pro João. Eu acho que eu tenho convicção que a Internacional pegou o time certo. Obrigado. Vai deixar jogar, a Internacional vai acabar fazendo o resultado aqui e depois lá você sabe melhor do que ninguém fechar a casinha lá. Boa sorte. Obrigado, doutor. É isso aí. Vamos lá, doutor. Além da Libertadores, Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Corinthians faz o jogo da volta com o Ceará no Itaquerão, 21h30. E na quinta, o Santos joga em Goiás contra o Atlético Goianiense. E sobre o Brunão, que foi o destaque do Denis Suidettos, na semana passada eu tinha citado que o Corinthians estava interessado no Brunão. Então, essa informação aí pode se confirmar. É uma perda muito grande para a Inter, porque é um menino que tem muito talento, fez um gol até em São Bernardo. Então, o Corinthians deve ser o destino do Brunão. Tudo bem. Professor, muito obrigado pela presença aqui, né? Reiterando aí o que disseram os meus companheiros. Boa sorte na sequência da competição aí e parabéns desde já, né, por todo esse trabalho pela Inter e especialmente por esse ano também. Muito obrigado, agradeço pelas palavras, né, de todos vocês aí e agradeço também pela torcida, né, que a gente consiga passar de fase e depois o acesso, né, se Deus quiser. Então eu, mais uma vez, convoco a torcida para que jogue junto com a gente, né, lote o Limeirão quinta-feira e na torcida, né, para que a gente consiga buscar o acesso, que agora deixou a gente chegar, então vamos, vai ter que nos aguentar. Agora que ganhou um em casa, né, agora embora. Imagine, Velo e Inter subindo, hein? O coração desse homem explode. Tá bom. Beleza, obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanham em mais um Segundo Esportivo. Tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.